Boa noite! Todos estão bem? Gostaria de inicialmente dar os parabéns a todas as mamães. Hoje, Dia das Mães, né? Lembramos das mulheres guerreiras que cuidaram da gente, né? Porque eu até comentei que todos nós somos filhos, né? Todos nós tivemos alguém que nos gerou e nos carregou no ventre durante muitas semanas. Parabéns às mamães por esse dia tão especial que, né, infelizmente a gente às vezes só lembra da mãe no Dia das Mães, né? Devia lembrar sempre, né? Mãe, que nem uma vez, quando eu estava na escola, bem pequeno, fiz uma poesia para minha mãe. Mãe é mãe, mãe é mulher, mãe é como nenhuma outra é. Eu só lembro essa parte. Me emocionei que eu consegui fazer essa rima, né, naquela época. Muito bem, meus queridos. Hoje nós vamos conversar sobre Ana, né? Ana, que foi uma mãe que confiou em Deus, que foi fiel a Ele. Então nós vamos ver o que nós podemos aprender com a vida de Ana, né? Ana que passou por diversas etapas, pelo menos na história aqui, né, nesse trecho da vida dela, né? Passou pela etapa de aflição e que ela demonstrou sua necessidade e depois ela chegou à alegria. Então nós vamos ver sobre isso. Então convido vocês já a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo, né, que é onde nós temos essa história. A história de Ana, depois ela continua um pouquinho mais, mas o trecho que nós vamos estudar hoje, para ver o que nós podemos aprender com ela, é esse. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 até o 28. Diz o seguinte: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando, no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei
e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos por termos a oportunidade de ler uma história tão incrível como essa. Uma história de uma mulher que se entregou a ti e confiou em ti, Pai. Que possamos aprender hoje, nessa noite, com Ana, e como que o Senhor cuidou dela, e também lembrar que da mesma forma o Senhor pode cuidar de nós, Pai. Nos oriente, nos mostre e nos dê o entendimento dessa passagem que lemos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, então, não sei se vocês já conheciam a história de Ana, é uma história conhecida, né? Uma história de sofrimento inicialmente, de angústia, mas também, né, de alegria, de milagre. Porque Ana, ela não tinha filhos. E naquela época, não ter filhos era algo vergonhoso para uma mulher. Era humilhante, porque os filhos eram um dom de Deus. Então, Ana não ter filhos era algo como, por exemplo, vamos dizer assim, para a cultura daquela época, né? É como se Ana não tinha serventia nenhuma, né? Porque aquilo para qual ela foi criada, que era dar filhos, ela não conseguia, né? Porque ela era estéril. Inclusive, Salmo 127, no versículo 3, diz que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E olha só que interessante, esse versículo não existia quando Ana, né, viveu, porque Salmos vem bem depois da história, né? Mas já era uma realidade, por isso que o salmista escreve isso. Os filhos são uma herança do Senhor. Então já se existia esse entendimento que Deus concede graça através de filhos. Porque lá no Jardim do Éden, Deus disse o quê para o homem e para a mulher? Vão e multipliquem. Então era uma ordem. E aí, se Ana não podia fazer isso, não podia dar filhos a seu marido, então, né, ela não conseguia exercer sua função como esposa. Isso a envergonhava, era humilhante para ela. E, fielmente, essa família, Eucana, suas esposas, seus filhos, eles viajavam até Siló, né, com o propósito de adorar a Deus. Então, eles iam, né, fielmente, né, todo ano, fazer ali os sacrifícios na casa do Senhor. E Eucana, a gente vê que ele era bom com Ana. Ele é um homem muito bom, porque naquela época, mais uma vez, né, se a mulher não dava filho, para o homem, ela não tinha valor. Mas Eucana amava Ana de verdade. E por mais que ela não lhe desse filhos, não lhe desse herdeiros, Eucana tratava a Ana de uma forma muito especial. Né? Quando eles iam fazer os sacrifícios, eles podiam se alimentar de parte da oferta e ele distribuía, mas para Ana ele dava a porção dobrada. Né? O que não faria muito sentido culturalmente, porque Ana não merece. Mas Eucana amava tanto ela que ele tratava ela de modo especial. Eu sei que você não me dá filhos, mas eu te amo. E essa é a minha forma de demonstrar o meu amor por ti. Mas mesmo assim, né, existia uma outra esposa. Naquela época acontecia isso, Penina. E ela provocava Ana por não ter filhos. Né? E isso entristecia a Ana muito. Ela sofria muito com isso. Trazia grande sofrimento a Ana, porque ela era provocada. Né? Ela já não podia ter filhos, já incomodava ela por isso. E ainda a outra esposa que tinha filhos, ela ficava, né, fazendo, né, provocaçõezinhas. Ah, você não tem filho, eu tenho, eu sou a esposa, né, que dá filhos para o meu marido, né, para o nosso marido, né, e tudo mais. Né? E a amargura de Ana era tanta que ela não conseguia perceber essa bondade de Deus, e até mesmo a bondade do marido, que amava tanto.
né? Ela não conseguia perceber isso. Né? Eucana ainda fala para ela, Ana, por que você está chorando? No versículo 8, se vocês estão com sua Bíblia aberta aí. Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos, né? Coisa de homem falar, né? Não entender o sentimento da mulher, né? Tipo, mas eu não sou suficiente, mas ela queria ter o quê? Queria ter filhos, né? Então o homem não muito, né, sentimental, vamos dizer assim, não ter muito tato, falar isso para ela. Mas ele estava com as mais boas intenções de, né, querer levantar o ânimo dela, mas, né, não seria dessa forma. Mas Ana, então, muitas vezes ela acabava se distanciando de Deus. Ela se distanciava de Deus. A gente vê que ela não participava da comunhão. Ela não participava dessa refeição. Ao invés de se aproximar, ela se distanciava. Muitas vezes nós fazemos o mesmo, não é? Você, como é que é para você? Você se distancia de Deus nos momentos difíceis da sua vida? Porque Ana estava fazendo isso, né? Ana provavelmente pensava, Deus está me castigando por algo, porque eu pequei, eu fiz algo de errado, alguma coisa eu fiz e Deus está me castigando. Eu não mereço estar com Deus, então, ao invés de buscar a Deus, ela se afastava de Deus. Eu não mereço participar da comunhão com Deus. Ana pensava dessa forma. A gente vê que ela não participava da refeição, ela não comia. Ficava lá amargurada, se lamentando, né? E nós, como é que nós agimos? Quando está difícil a situação, a gente se afasta de Deus também? Será que Deus vai me aceitar do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, com o pecado que eu cometi? Mas a gente percebe que em uma das vezes, Ana se voltou a Deus. Ana foi até Deus, então. Ela participou da refeição, da comunhão. E depois disso, ela clamou a Deus, pedindo a Deus um filho. Então, Ana estava passando por uma aflição tremenda, até que ela chegou à conclusão, bom, do jeito que está, não vou conseguir nada. E ela então apresentou a Deus a sua necessidade. Ela foi até Deus. Ela não ficou mais triste, amargurada num canto, distante de Deus. Ela foi até Deus. E ela suplicou a Deus aquilo que ela queria. Aquilo que para ela era uma necessidade imensa. E ela pediu a Deus um filho. Era tudo que ela queria. Que o Senhor desse para ela um filho. Em meio à angústia que ela estava vivendo, ela fez o que deveria ter feito desde o início. Ela clamou a Deus. E Deus ouve as nossas orações sinceras. Ana orou de tal forma, com tanta sinceridade e fé, que a gente percebe que até Eli, né, olha para ela e acha que ela estava lá, quietinha na dela, ela não queria aparecer para os outros, né? Mas ela faz aquela oração interna, em meio a lágrimas, chorando, angustiada, colocando para Deus, clamando a Ele. Ela se entregou a Ele e fez uma promessa. Ela fez um voto a Deus. E ela disse, se o Senhor me der um filho, me der a oportunidade de eu gerar um filho para que eu saiba que eu não sou infértil, que eu não estou aqui sem poder fazer nada, mas que eu realmente sou uma mulher que te serve, se o Senhor me dá essa oportunidade, eu vou dedicar o meu filho ao Senhor. Ele será um nazireu, né? Que fala aqui, ele não vai cortar o cabelo, ele não vai beber bebida fermentada. Esse era o voto de nazireu. Né? A gente tem lá no Pentateuco falando sobre isso. Né? Outro que também teve voto de nazireu, conhecido Sansão. Né? Já viram falar do Sansão? Mas outro que teve isso, João Batista, né? Aquele que comia gafanhoto no deserto, né? Também teve o voto. Né? Então, não podia, né, tomar bebida fermentada. Né? Então tinha que se cuidar. Mas ele, a mais que isso, seria dedicado ao Senhor. Olha só o ponto que essa mulher chegou. Ela estava disposta a gerar um filho e depois não poder ficar com o seu filho. Entregar de volta a Deus. Né? Então, Ana ela chegou em um momento em que ela parou de se lamentar. Ela parou de ficar murmurando num canto. E ela se entregou totalmente a Deus, fazendo esse voto de entregar inclusive o seu filho através de uma promessa. E sabe o que mais que Ana fez?
ela não fez isso da boca para fora. Ela confiou em Deus. E será que a gente também é que nem Ana? Você apresenta as suas necessidades a Deus? Ou você fica se lamentando quando as coisas não acontecem? Não, é culpa de Deus que está acontecendo isso. Não, porque olha só o que eu estou passando na minha vida. Onde está Deus nessas horas? É que a gente fica assim, ou a gente coloca para Deus, Deus, olha onde eu estou. Olha o que eu estou passando. Olha a situação que está lá no meu trabalho, né? Olha o que está acontecendo com o meu filho. Olha só a situação que eu estou aqui no meu casamento. Será que a gente apresenta realmente as nossas angústias ou a gente fica se lamentando e dizendo, não, Deus não vai me ajudar? Eu já fiz de tudo, né? Essa é a frase, né? Eu já fiz de tudo. Mas a gente não deixou Deus fazer nada muitas vezes, né? Será que a gente realmente confia totalmente em Deus para que a gente possa entregar esse pedido a Ele? Será que a gente realmente confia que aquilo que a gente está pedindo a Ele, Ele vai nos responder? E a gente confia que Deus vai nos dar a melhor resposta, seja essa a resposta positiva ou negativa? Porque eu tenho certeza que Ana estava disposta a receber um não, né? Talvez ela recebesse um não, não sei. E Ana, que nem eu falei, ela orava em silêncio sem chamar atenção, né? Ela orava no seu íntimo, derramando a sua alma diante do Senhor, é o que diz a palavra, né? Estou derramando a palavra diante do Senhor. Inclusive, que nem eu disse, né? Ele acusou ela de estar embriagada. E aí ela se explica, ela diz o motivo da sua oração, ela diz o que ela estava fazendo, né? Ela diz que ela estava derramando sua alma, né? E isso para mim é algo marcante, porque ela estava tão angustiada que ela estava agora recorrendo a Deus. Muitas vezes a gente faz que nem Ana, né? A gente recorre no último momento, né? Quando não tem mais saída, quando a gente já não aguenta mais. Não deveria ser assim, né? Podemos também aprender com Ana de como não fazer, não deixar para o último momento, mas buscar a Deus em primeiro lugar, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é o que Jesus nos fala. Então Ana, ela se entrega, ela derrama sua alma. E aí ele falou o que para ela? Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele manda ela embora em paz, porque ele sabia que Deus faria aquilo que fosse melhor, né? E quando a gente entrega as nossas angústias a Deus em oração, confiando nisso, nós podemos ter paz, porque Deus vai fazer o que é melhor. Mas a gente tem que confiar nele. Tem que aceitar, inclusive, que a resposta não vai ser aquilo que a gente quer, muitas vezes. Mas a gente tem que confiar, né? A gente tem que confiar que mesmo que não aconteça o que a gente deseja, vai ser o melhor. O que Deus tem de melhor para nós. E às vezes a gente precisa também ter uma questão chamada paciência. Porque às vezes a resposta não vem da noite para o dia. Não vem de uma hora para outra, né? Existem momentos que a resposta vem com velocidade. Em outros momentos não. Em outros momentos demora um pouco. Só que a gente precisa confiar. Precisamos entregar a Deus com fé, né? A gente passa daquele momento de lamento e murmuração, de ficar reclamando, para uma entrega e confiança naquele que é poderoso. Isso me lembra um texto muito conhecido, vai estar aqui na tela. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, já agradecido com aquilo, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, que excede tudo aquilo que nós podemos entender, essa paz, que realmente traz uma paz de verdade, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz foi a paz que Ana experimentou. Mas Jesus não tinha vindo nessa época. Jesus sempre existiu. A salvação sempre foi pela fé. Sempre foi. Sempre foi pela graça. E Ana experimentou essa paz que só Deus, o Deus de Israel, essa paz que Jesus Cristo pode nos oferecer. Foi o que ele disse: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto
já não estava mais abatido. Ela saiu daquele momento muito complicado. Ana experimentou essa paz. Ela apresentou sua necessidade a Deus. Não havia agora mais nada que ela pudesse fazer. E nem deveria fazer mais nada, a não ser, vamos dizer, aquilo que é necessário para se ter um filho, obviamente. Mas não havia mais nada que ela pudesse fazer, porque agora ela entregou totalmente a Deus. E ela só precisava fazer o quê? A sua parte e aguardar a resposta que Deus traria. Ela entregou a Deus e foi embora alegre. Alegre não porque ela teria aquilo que ela queria, mas porque ela teria uma resposta. O que ela queria era uma resposta de Deus. Ela tinha fé que ela receberia essa resposta. Até a resposta negativa ia acabar com a sua angústia, porque ela saberia o motivo de não ter filhos. Deus iria dizer para ela: Ana, você não tem filhos porque eu não quero que você tenha filhos. Eu tenho outros planos para você. Ainda não chegou o momento. Mas eu não te criei, Ana, para você ter filhos. Eu te criei com outro propósito. Talvez Deus tinha preparado Ana para outra coisa. Não foi o caso, a gente já sabe a história, né? Ana teve filhos. Mas poderia não ter sido essa resposta. E às vezes a gente passa, né, por situações assim. Eu entendo a luta que é a gente não ter aquilo que a gente quer. Principalmente falando sobre filhos. A gente deseja tanto isso. E às vezes não vem, né? E às vezes a gente culpa a Deus de forma errada. Talvez Ana estivesse culpando a Deus. Mas, quando ela realmente se entregou, Deus acabou dando uma resposta positiva a ela. Olha só que interessante, um milagre. Um milagre aconteceu. Então a família, depois desse momento de oração, eles, né, tiveram lá no outro dia, adoraram ao Senhor e tudo mais, voltaram para a sua casa e tempos depois, Ana fez a sua parte, né, teve relações com seu marido e Deus respondeu à oração de Ana. Positivamente, Ana trouxe um filho, ou melhor, Deus trouxe um filho a Ana. Deu essa oportunidade dela engravidar e dar à luz uma criança. E ela deu então o nome de Samuel, que significa do Senhor eu pedi. Ela pediu ao Senhor, o Senhor respondeu, deu a oportunidade de ter um filho, e ela então honrou o Senhor até mesmo no nome. E a gente vê aqui que então depois de ser desmamada, naquela época as crianças elas eram desmamadas por volta dos 2, 3 anos de idade, né? Naquela época lá as crianças elas tomavam mais tempo o leite materno, né? Hoje em dia não é assim, né? Mas naquela época também eles viviam bem mais tempo que a gente, né? Então, depois que a criança foi desmamada, depois desse período, então os pais, Ana e Eucana, obviamente foi toda a família, né? Levaram a criança até o Senhor, para que Ana pudesse cumprir a sua promessa, que ela fez a Deus. E olha que interessante, quando chegou próximo, Ana falou obviamente, da sua promessa, do voto que ela fez a seu marido. E existia algo naquela época também, na questão da lei, que o homem era o cabeça da família, ainda é. Mas qualquer voto que uma esposa fizesse ao Senhor, o homem deveria concordar. Se ele não concordasse, o voto era desfeito. E vamos lembrar do seguinte, o filho não era só de Ana, né? O filho era de Eucana também. Eucana tinha que estar de acordo com isso. E Ana fala, olha, eu pedi ao Senhor, e quando ele nascesse, né, depois eu dedicaria ao Senhor. Eucana disse, se você fez esse voto, né, eu concordo. Eucana foi junto. Um bom marido, né, honrou a palavra da sua esposa. Né? A sua esposa fez esse voto e Eucana reconheceu o poder de Deus, esse milagre, e honrou a palavra da sua esposa. E disse, não, se Deus fez isso, se Deus nos concedeu esse privilégio, esse presente, assim o faremos. Né? Então, isso é importante nós também percebermos a importância de um marido fiel a Deus. Porque se Eucana não fosse fiel a Deus, de nada importaria Ana querer ser fiel a Deus, porque Eucana poderia ter desfeito esse voto. Né? E Ana provavelmente ia viver angustiada também, né? O que talvez não seria abençoada por Deus. Né? Mas Eucana era um homem fiel também a Deus. Né? Então, eles vão até o local, eles preparam, né, aquele sacrifício, aquela oferta, eles entregam Samuel para o Senhor, ela ainda visitaria
o seu filho anualmente, porque eles ainda iriam até lá, né? Então ela poderia ver o seu filho uma vez por ano, quando eles fossem para lá, né, fazer o seu momento de sacrifício, adoração a Deus. Mas para sempre, essa criança agora seria dedicada ao Senhor. Não seria criada e educada por Ana, mas seria criada e educada pelos sacerdotes, por Eli, né, e os demais sacerdotes. Interessante que na versão Almeida, esse último versículo que nós lemos, por isso agora o dedica ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Na versão Almeida, revista atualizada, diz o seguinte, pelo que também eu trago como devolvido. Olha que interessante, devolvido, né? Por todos os dias que viver, pois o Senhor o pediu. E eles adoraram ali o Senhor. Então Ana dedica Samuel ao Senhor cumprindo a sua promessa, entendendo que aquela criança pertence ao Senhor. Deus deu a oportunidade de Ana gerar aquela criança e agora ela está devolvendo ao Senhor. E isso é interessante que não só na questão de Ana, mas esse é um entendimento que eu tenho, quando a gente lê em Salmos que os filhos são herança do Senhor, herança é algo que não é nosso, mas que a gente recebe, né, que não nos pertence. E eu entendo que os nossos filhos também são, da mesma forma, um presente de Deus. Que Deus nos dá, mas pertence a quem? Quem é o dono? É Deus. Porque toda a criação pertence a Deus, né? E Ele nos dá o privilégio de gerarmos, Ele nos dá o privilégio de educarmos, Ele nos dá o privilégio e a responsabilidade de guiar essa criança nos caminhos do Senhor, até que ela cresça e possa ser mais um filho de Deus. Para que possa ter seus filhos também, né? Então, basicamente, nós estamos cuidando do filho dos outros, né? O filho de Deus, né? Que Deus nos deu esse privilégio, esse presente, essa oportunidade. E aí eu penso assim, as mamães e aos papais, né, que estão aqui, eu acho que cresce um pouquinho a responsabilidade, né, de ter um filho, porque eu não estou criando uma criança qualquer, eu estou criando um filho de Deus, né? Uma criança que nasce uma criatura pertencente a Deus, e eu tenho que ajudá-la ela a conhecer o Evangelho, levar ela nos caminhos do Senhor, porque ela se torne filho, né? Passe pela conversão, salvação e tudo mais, para que ela realmente possa depois também levar o Evangelho. Uma responsabilidade, né? Mas uma responsabilidade que creio eu que todas as mães que aqui estão dispostas a ter, os pais também, porque também são responsáveis, né? Creio que todos nós estamos, porque como a gente viu, né, os filhos são um presente, uma herança do Senhor, né? Um privilégio, uma oportunidade. E Ana entendia isso, né? Ana poderia ter dado muitas desculpas, né? Se coloque no lugar de Ana, você recebeu tudo o que você queria. Tudo o que você mais quis era ter um filho. Agora você vai ter que se desfazer dessa criança, né? Desfazer, né, entre aspas, não é uma palavra certa para usar, mas tem que, né, devolver para Deus. Não vai mais poder estar próximo daquela criança, né? Provavelmente ela viu os primeiros passos, porque a criança tinha uns 2, 3 anos. Mas não ia ver todo o crescimento, uma vez por ano, é muita distância, né? Quem aí é mãe e pai que tem o seu filho estudando longe? Como é que é? E olha que a criança já está mais velha, né? Já é um jovem adulto. Não é fácil, né? A distância ali, né? 17, 18, 19 anos. Imagina uma criança de 3 anos. Então Ana poderia ter dado desculpas, ser uma mãe possessiva. É meu. Ninguém mais toca, né, nessa criança. Mas quando Deus respondeu a oração, ela cumpriu a promessa. Será que a gente é fiel às promessas que a gente faz a Deus? Será que a gente é fiel quando Deus responde às nossas orações? Será que a gente realmente é fiel a Ele? Ana descobriu que a maior alegria que ela tinha era ter um filho, entregar essa criança de maneira plena ao serviço do Senhor, de volta a Deus, né? Ela entrou na maternidade preparada para isso, para fazer isso, né? Para deixar o seu filho ser guiado no caminho do Senhor, né? E todos nós, né? Claro que não com 3 anos de idade, né? Mas todos nós temos que estar preparados, que estamos criando pais, futuras mães, preparando essas crianças para que um dia elas saiam de casa, né? Não cuidar o resto da vida daquele bebê de 50 anos, né? Estou sendo meio exagerado, né? Mas a gente tem que ir lá. Vai agora, né? Voe sozinho, né? Vá constituir uma família. Então Ana entendeu isso e olha só que interessante.
Os filhos, eles são presentes de Deus, que Deus nos dá, né? Que nem eu falei, pertence a Ele para a gente cuidar, educar, orientar no caminho. E Samuel foi dedicado ao Senhor. E quem foi Samuel? Samuel, ele foi um grande profeta. Samuel, ele também foi o maior juiz de Israel. Foi um sacerdote ali que estava junto de Eli, né? Foi alguém que Deus chamou ele no momento certo. Samuel foi quem ungiu o rei de Israel. Foi quem ungiu, olha só, o filho de Ana. Aquela que não podia ter filho, né? Aquela que Penina dizia, eu tenho filhos, você não tem, né? Olha só o filho de Ana. Foi alguém muito importante para o povo. E mais tarde, né, a gente pensa, então Ana ficou amargurada. Estava pulando de alegria pela oportunidade. E Deus, inclusive, pela fidelidade de Ana, Deus fez o que com ela? Deu a oportunidade de ter mais filhos. Olha só, no capítulo 2, no versículo 21, né, eu falei que a gente tem a continuação, né, dessa história. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Né, e Samuel continuava crescendo. Então, olha só, Deus ainda abençoou ela com outros filhos, que esses daí ficou com ela. Tá? Esses não foram entregues lá no templo, daí esse aí ela cuidou, né? Ficou com ela, tudo certinho. Né? Então, assim como Ana se dedicou a Deus, nós também precisamos nos dedicar a Deus. E aí eu pergunto para vocês, o que está incomodando vocês? O que está causando angústia na vida de vocês? Tem algo que está angustiando vocês? Você já entregou isso a Deus? Talvez pode ser algo relacionado à sua família, pode ser até maternidade, pode ser algo no seu trabalho, pode ser algo, uma questão de saúde. Agora nós estamos entrando no inverno e a saúde nossa, né, na nossa região, começa a complicar. O que está te incomodando? O que causa angústia? Alguma desavença que você teve com alguém? Você já entregou isso a Deus? Né? Já perdoou a si mesmo? Que no caso de Ana, acho que até ela não se perdoava. E ela tinha que primeiro entender que ela tinha que se entregar a Deus. E Deus aceita a gente de qualquer forma, contanto que a gente vá até Ele. Que a gente vá arrependido, que a gente realmente se derrame perante Ele. Né? Ana, ela era humilhada por não ter filhos, ela só queria ter filhos, esse era o desejo dela, né? Ser uma mulher. Ela fez esse voto. Não estou dizendo que a gente precisa fazer votos a Deus, promessas a Deus, mas a gente precisa entregar a Deus aquilo que a gente está vivendo. E não ficar angustiado e se afastar de Deus. Porque a gente está envergonhado, talvez um pecado, uma fortaleza, né? Deus, Ele ouve e Ele responde às nossas orações, né? E nesse caso, Ele atendeu o pedido. Talvez Ele não vá atender o pedido, mas Ele vai nos dar uma resposta, né? E se Ele atender, nós temos que ser fiéis àquilo que Deus está nos dando, aquilo que Deus está nos entregando. Será que a gente realmente está disposto a entregar as nossas angústias a Deus? Porque isso é importante também, né? Ou será que a gente tem medo da resposta? Porque às vezes a gente não entrega a Deus porque a gente não quer ouvir um não, né? Eu estou com essa oportunidade no meu trabalho, mas e se Deus disser que não? Estou com essa situação acontecendo na minha vida, mas e se Deus disser que não? E a gente não pede, porque a gente não quer ouvir o não. A gente não está disposto, né? Será que a gente realmente está pronto a confiar plenamente em Deus? Quando Ele, no tempo dele, for nos responder, a gente está pronto para confiar, né? A questão, gente, é que quando a gente apresenta os nossos pedidos a Deus, quando a gente realmente entrega, a gente leu ali em Filipenses, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa que é a realidade. Deus vai nos trazer essa paz, que a gente só pode encontrar nele. Então que a gente possa realmente refletir com essa história. Eu não sei a situação que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo algo como Ana. Eu não sei se você está passando por alguma situação muito difícil. Mas se você está se afastando de Deus por causa disso, essa não é a resposta. A resposta é a gente se aproximar de Deus, e entregar a Ele e confiar que Deus vai nos dar a resposta. Seja a resposta aquilo que a gente quer ouvir ou não. Vamos orar por isso? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos entregamos a Ti para que o Senhor realmente possa trabalhar no coração de cada um de nós e nas nossas vidas, Deus.
E nós queremos confiar, Deus, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E Deus, que o Senhor possa realmente nos guiar diariamente, para que a Tua vontade, Deus, seja feita nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai, e que o Senhor nos conduza e nos traga essa paz, que possamos confiar plenamente para vivermos em paz com essas angústias que nós temos. Em nome de Jesus que oramos. Amém.